Bolsonaro para que ele, inclusive, não volte também lá para Papudim. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu o senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em regime domiciliar por tentativa de golpe de Estado. O magistrado suspendeu as visitas até o fim do segundo turno das eleições e deu 48 horas, 2 dias, para que a defesa explique a divulgação de uma carta escrita por Bolsonaro e lida pelo filho numa live. No texto, o Flávio Bolsonaro é colocado como porta-voz na disputa eleitoral desse ano. Ao suspender as visitas por 90 dias, Moraes afirmou que o parlamentar é reincidente no descumprimento de medidas cautelares do pai. Depois da decisão, Flávio Bolsonaro se manifestou. Mas quem vai contar isso tudo pra gente é a Marília Ribeiro, que já chega aqui. Muito bom dia, Marília. Muito bom dia, Nath, para você que nos acompanha aqui no Acorda Metrópolis nessa terça-feira. A manifestação do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, veio em um vídeo através das suas redes sociais. Ele abriu uma live ali de pouco mais de 1 hora, Nath, onde ele acabou criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que levou à suspensão das visitas do senador ao ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar temporária, ele que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses, teve então essa prisão domiciliar temporária aí revogada por mais tempo, né? O ministro Alexandre de Moraes abriu ali mais tempo para que Jair Bolsonaro pudesse cumprir em casa, mas Flávio Bolsonaro agora não pode mais visitar o pai. Ele que estava entre os advogados de Jair Bolsonaro e tinha ali um certo livre acesso ao ex-presidente. Depois, então, dessa carta que foi divulgada por Flávio Bolsonaro, o ministro tomou essa decisão, Flávio Bolsonaro foi para as redes e acabou respondendo. Ele chamou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de desproporcional e desarrazoável e também disse que é uma tentativa de interferir nas eleições, pleito que acontece agora em outubro de 2026. Isso porque, Nath, os 90 dias, como você disse, ele dá ali até o fim das eleições que estão previstos para o finalzinho do mês de outubro. Além disso, o senador Flávio Bolsonaro disse que o ministro Alexandre de Moraes deixou o ex-presidente Jair Bolsonaro incomunicável e criou um sentimento coletivo de injustiça. Mas a gente lembra que Jair Bolsonaro foi condenado, está preso, cumprindo pena. Além disso, também, o senador Flávio Bolsonaro, ele disse que falta critério da decisão do Supremo Tribunal Federal e disse que outras cartas de Jair Bolsonaro já haviam sido divulgadas e não foi tomada nenhum tipo de atitude como essa da suspensão das visitas. Importante a gente também trazer aqui que, para além dessas críticas que Flávio Bolsonaro fez em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele usou ali também outros argumentos. Ele acabou levantando ali a sua bandeira para a sua pré-campanha. Falou a respeito do presidente Lula, falou também sobre a nova taxa, né, que a gente deve ter aí uma definição a partir de amanhã, quarta-feira, quando os Estados Unidos ele vai definir se as tarifas de 25% serão aplicadas a produtos brasileiros. Flávio Bolsonaro criticou o presidente Lula por não ter se inscrito, o governo brasileiro não ter se inscrito para poder falar nas audiências que aconteceram na última semana. O senador Flávio Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, disse que defendeu, então, a não aplicação dessas tarifas, pediu que elas pudessem ser aplicadas, se fossem aplicadas, somente depois das eleições, porque o quadro político do Brasil poderia mudar, mas na live de ontem ele disse que essas tarifas serão sim aplicadas, afirmou que não tem nenhum tipo de informação privilegiada, mas que essas tarifas devem ser aplicadas graças ao presidente Lula. Ele disse também, Nath, falando ainda sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que Moraes quer culpar Flávio Bolsonaro por uma possível volta de Jair para o regime fechado. E a gente tem um trecho da fala do senador para acompanhar.
passou isso, fez a busca e apreensão para ver se conseguia arrumar um motivo também, não conseguiu. E agora está buscando mais esse motivo para tentar, gente. A estratégia é muito simples, é colocar a culpa em mim. O que o Alexandre de Moraes quer, além de deixar meu pai incomunicável, além de humilhá-lo ainda mais, quer tirar o meu pai da domiciliar, colocá-lo de volta em qualquer outro lugar para botar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez, vocês vão se lembrar. Quando eu fiz uma convocação para fazer uma vigília a favor do meu pai, para orarmos por ele, com pastores, com louvores, pela saúde dele, pela vida dele, pela liberdade dele. Vocês lembram o que o Alexandre de Moraes fez? Ele inventou que era uma possibilidade do presidente Bolsonaro fugir. Fugir. E foi e determinou que ele ficasse na domiciliar com tornozeleira eletrônica para monitorar a sua localização. Ainda nessa mesma live, o senador Flávio Bolsonaro disse que procurou a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para poder defender as suas prerrogativas como advogado. A defesa, ele que faz parte da campanha do senador Flávio Bolsonaro, também disse que vai recorrer judicialmente da decisão, usando como argumento que Flávio Bolsonaro é advogado do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na fala, Flávio Bolsonaro afirmou que não vai poder impedir que um advogado não converse com o seu filho. A OAB vai entrar no circuito, uma prerrogativa inegociável, nem que seja desta forma absurda e restritiva. Estamos no processo de formalizar. Então, eu quero fazer uma espécie de desabafo, porque está muito claro que o ministro Alexandre de Moraes quer tirar ele da domiciliar e humilhá-lo. Essas foram as palavras de Flávio Bolsonaro. A gente trouxe aqui, Nath, alguns pontos, né, dessa live feita pelo senador, live ali que teve pouco mais ali de 1 hora, que ele fez ontem à noite por volta das 7 horas da noite, respondendo, então, à decisão do ministro Alexandre de Moraes. A campanha de Flávio Bolsonaro, na figura do líder da oposição, o senador Rogério Marinho, também se manifestou, criticou a decisão e disse que vai recorrer. Além disso, Flávio Bolsonaro também pediu ali, né, rogou por questões em relação aos outros ministros da Suprema Corte, que isso não deve acontecer, que essa decisão não deve ser levada adiante, já que o pleito eleitoral está tão próximo. Relembrando aqui, só para reforçar, ele acabou acusando ali, então, o ministro Alexandre de Moraes de tentar interferir nas eleições de 2026. Nath. É isso, Marília. Eu já vou chamar mais uma integrante